E aí, amigos, estamos de volta aqui para a gente continuar na série falando sobre a volta de Jesus. E o tema de hoje a gente vai falar sobre o decreto dominical e a marca da besta. Alguns podem dizer assim, mas será que isso vai acontecer? Será que um decreto dominical, será que vai acontecer? Será que isso não é coisa dos adventistas do sétimo dia? Que sempre fala sobre esse assunto, haverá um decreto dominical. Mas de fato, será que isso vai acontecer? É a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? É isso que a gente vai estudar no tema de hoje, falando sobre o decreto dominical e a marca da besta. Então a gente vai começar aqui do livro de Sofonias. Sabemos que o livro de Sofonias é um livro profético, certo? E a gente vai analisar alguns versos aqui para a gente entender a respeito desse decreto dominical, né? Então, para isso a gente tem que estudar a Bíblia. Por isso que eu falo, tem que usar verso aqui, verso ali, falando sobre o mesmo assunto, para a gente ter uma compreensão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. E vamos dar um zoom aqui. Aqui, ó. Primeiro a gente vai ver aqui, ó. Preste atenção no que os versos estão falando, para mim mostrar esses três versos aqui, ó. Do capítulo 2 de Sofonias, o versículo 1, 2 e o 3. A gente vai ter que ler aqui para vocês compreenderem do que realmente está se tratando os três versos que eu vou mostrar para vocês. Diz assim, ó: de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso já aconteceu? Aconteceu no dilúvio, né? Mas quando tá em Sofonias, isso aqui é histórias depois do dilúvio. Então está falando do retorno de Jesus, ou a destruição dos ímpios, né? Depois do milênio, certo? Então vamos lá, diz assim, ó: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então isso aqui vai acontecer depois do milênio, né? A destruição total dos ímpios. Aqui não tem nada a ver com o dilúvio, porque aqui fala que os peixes do mar serão destruídos. E quando aconteceu o dilúvio, os peixes do mar foram destruídos? Lógico que não, os peixes continuaram no mar. E não tinha necessidade de colocar peixe dentro da arca, né? Isso não faz sentido. Então, aqui não está falando de dilúvio, aqui está falando do final dos tempos, certo? Por isso que sempre tem aparecido a palavra dia do Senhor. Vamos continuar. Aqui embaixo que aqui diz, ó: os que deixaram de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele, são pessoas que vão ser destruídas. Versículo 7 diz assim, ó: cala-te diante do Senhor, ó, o título, ó, o dia da ira do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Que santificou os seus convidados são os servos de Deus, né? As pessoas que buscam com sinceridade a Deus. Está aqui, ó: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e tensas trevas, dia de trombeta. Lembra que lá no Apocalipse fala de trombeta? As 7 trombetas? Então, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Por quê? Porque negaram a verdade, a palavra de Deus. Pessoas que estão continuando negando o Espírito Santo, negando a palavra de Deus, vai ficar cego. Por quê? Não cego fisicamente, né, literalmente, mas cego espiritualmente. Porque pecaram contra o Senhor. Quando fala que pecaram contra o Senhor, que é o ponto que chega a pecar contra o Espírito Santo. Por isso que não tem mais jeito. Pessoa que peca contra o Espírito Santo é quando a pessoa rejeita a voz do Espírito Santo, chega a um ponto que eles não estão nem se importando mais com Deus, aí eles pecam de uma forma que não tem perdão. E diz assim: e o sangue dele se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida
porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Certo? Então está falando aqui da destruição final dos ímpios. E olha só que interessante aqui nos 3 versos que eu quero mostrar para vocês. Eu não vou afirmar aqui para vocês, amigos, que exatamente isso aqui está se tratando desses últimos dias que a gente está vivendo, que exatamente está falando de um decreto dominical. Mas eu queria que você parasse e observasse detalhadamente esses 3 versos aqui, ó. Presta atenção, que a gente viu os outros versos, vários versos falando do final dos tempos, né? O dia da ira do Senhor, certo? Para você entender claramente do que se trata. Mas como eu falei, não estou afirmando que isso aqui está se tratando do decreto dominical. Mas eu quero que você analise direitinho os versos, ó. Diz assim, ó. Concentra-te e examina-te. Que é Deus falando, tá? Concentra-te e examina-te, ó nação que não tem pudor. Pesquise aí o que significa essa palavra pudor. Quero que você estude a Bíblia. Então pesquise aí, ó. Concentra-te e examina-te. O que Deus está falando? Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto. Aqui atrás, nos versos que a gente falou aqui, falou de algum tipo de decreto, não falou decreto nenhum, né? Mas aqui está claramente uma palavrinha chamada decreto. Antes que saia o decreto. O que Deus está falando? Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. Examina a sua vida espiritualmente, examine. Será que você está seguindo a Deus de verdade? Ele está falando, examina-te, nação, antes que saia o decreto. Aí não fala mais de outro, não explica mais o que decreto é esse aqui. Aí você vai, ó, pois o dia se vai como a palha. O que quer dizer com isso? Pois o dia se vai como a palha. Será que você está observando que os dias estão passando tão rápidos? Você tem observado isso? Parece que os dias estão passando muito rápido. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Lembre que em Apocalipse fala das pragas, né? Vai cair as pragas. Só que as pragas só vão cair depois de quê? Do decreto dominical. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Aí o que ele faz aqui, ó? Presta atenção. Olha só os detalhes. Primeiro Deus fala, concentra-te e examina-te. Examinar, cada um examinar a sua vida, se realmente está seguindo a Deus ou não. Aí ele fala aqui, ó, antes que o decreto saia, aí começa. Aí ele explica que haverá o momento da ira do Senhor, certo? Ele pede para examinar, depois acontece o que? A ira de Deus, né? Mas Deus fala o quê? Para que a ira de Deus não caia sobre essas pessoas, o que acontece? O próprio Deus fala, buscai o Senhor, vós, todos os mansos da terra. O que está dizendo aqui? Para o povo buscar ao Senhor. E que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, ou seja, andar em retidão, gente. Buscai a mansidão, entendeu? Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Então, qual é a mensagem de Deus aqui? Para o povo buscar a Deus, para que a ira do Senhor não caia sobre eles. Lembra como está em Apocalipse, né? Então, para a gente se livrar das pragas que irão cair, isso é um estudo que a gente vai mais para frente, nesse estudo aqui, nessa série, vamos falar sobre isso. Só vai estar protegido aqueles que têm o sinal de Deus, não é? O selo de Deus. Então, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. O que isso tem a ver com o decreto dominical? Analisa direitinho, amigos. Analisa direitinho esses versos. Não estou dizendo que está realmente falando, que a Bíblia precisa estudar bastante para ser bem interpretada. Mas como você viu aqui em vários versos falando do final dos tempos, falando do dia do Senhor, da ira do Senhor, você observou vários versos. Aí eu coloquei isso aqui somente para a gente entender do que realmente está para acontecer. A gente vai agora dar uma olhadinha em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vamos ver do que se trata lá. Que é o 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo é o 3, 4, 6 e 7. Diz assim, ó. Versículo 3 é assim, ó.
ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O próprio Deus está falando, ó, ninguém de nenhum modo vos engane. Já está nos dando um alerta, né? Jesus já está nos dando um alerta. Ninguém de nenhum modo vos engane. Haverá pessoas que vão enganar, certo? Quem são essas pessoas? Quem é esse homem? O homem da iniquidade. Observe aqui, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. O que dá para entender até aqui, amigos? Quem é que ostenta como se fosse o próprio Deus? Quando ele fala ostentando como se fosse o próprio Deus, quem é o único que pode perdoar pecados? O que a Bíblia fala? Quem é o único que tem o poder de perdoar pecados? Não é Deus? Então, mas existe alguém aqui na terra que está se colocando no lugar de Deus, por isso que está se colocando no lugar de Deus, e aí ele diz que ele pode perdoar pecados. Uma pessoa chega nele lá, confessa os pecados para essa pessoa, né? E ele diz que ele tem o poder de Deus, né? Para perdoar os pecados das pessoas. Coloca a mão sobre a pessoa e pronto, fala, ó, faz isso, isso e isso que os seus pecados estão perdoados. Como se ele fosse o próprio Deus. Não preciso nem eu falar o nome aqui, né? De quem se assenta em um trono e se acha como se fosse o próprio Deus, né? Que ele tem autoridade e tal. Então, é sobre essa pessoa. E diz mais, aqui no versículo 6, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Esse homem da iniquidade, ele vai ser revelado. E muitos cristãos estão esperando, que ele se chama de o anticristo, né? A Bíblia fala do anticristo. Então, esse homem vai ser revelado. E diz mais aqui, ó. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Preste atenção nessas palavrinhas aqui, ó, da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Preste atenção que aqui, ó, a forma que ele vai enganar é através de quê? Da mentira. E o que está acontecendo aqui, ó? E com todo engano de injustiça aos que perecem. Quem são essas pessoas que estão perecendo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que é esse acolher o amor à verdade? A palavra de Deus. O que a Bíblia fala? Que a palavra é o quê? A verdade. O que a Bíblia fala? O que é mais a verdade? Diz que o Espírito Santo é a verdade. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. O que a Bíblia fala que o próprio Deus é? Lá em Jeremias. Diz o quê? Que o Senhor é verdadeiramente Deus. O que mais que é a verdade? O que a Bíblia fala que os 10 mandamentos, a lei de Deus é? A lei de Deus é a verdade. Então, o que esse iníquo aqui vai fazer? Vai ensinar a mentira, certo? Ao contrário, a verdade, claro, que é a palavra de Deus e tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Que vai falar tudo a respeito contra a palavra de Deus, os 10 mandamentos, o próprio Deus, Jesus, o Espírito Santo, certo? E aqui, o que a gente tem que fazer? Essas pessoas aqui rejeitando a verdade, né, para serem salvos. O que a gente tem que fazer? Se acolher, se apegar às verdades da palavra de Deus, certo? E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Por quê? Por que Deus vai permitir isso? As pessoas continuarem nisso? Porque eles querem. Não querem aceitar a verdade da palavra de Deus, certo? É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro. Porque estão rejeitando a verdade para darem crédito à mentira. Que a mentira está vindo de quem? De Satanás. Do anticristo que vai aparecer.
a fim de serem julgados todos quantos não darem crédito à verdade. Essas pessoas que não deram crédito à verdade vão ser o quê? Julgadas. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entendeu? Então, o que isso tem a ver com o decreto dominical? Esse cidadão aqui que a gente acabou de ver, é dele que vai sair o decreto dominical. Essa pessoa aqui, ó, que se assenta como se fosse o próprio Deus e diz que tem autoridade de perdoar os pecados, sendo que é só Deus que tem esse poder para perdoar pecados. Então, esse cidadão aqui que vai surgir, né, que ele vai jogar o quê? Vai ensinar a mentira, certo? A gente vai ver mais 2 versos aqui para a gente finalizar e entender melhor sobre esse assunto. Está no livro de Daniel. Vamos dar uma olhadinha em Daniel. Daniel aqui, ó, capítulo 7, o versículo 25. Está escrito bem aqui. Observe os detalhes. Lembra daquelas palavrinhas que eu falei, verdade e mentira. Diz assim, ó. Proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. O livro de Daniel é um livro profético. Falou que futuramente, né, aquele cidadão, né, proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudaram a lei de Deus? O que vocês acham, sim ou não? Mudaram os 10 mandamentos da lei de Deus? Não mudaram o sábado, dizendo que o sábado não precisa mais guardar, é o domingo? Dizendo que Jesus ressuscitou no domingo. De onde que surgiu essa ideia aqui? Dizendo que o sábado não tem mais utilidade e agora passou-se para o domingo. Houve um decreto atrás, um tempo atrás. Constantino, já ouviu falar nesse homem? Constantino, imperador romano, certo? Ele não se envolvia com o cristianismo, mas aí se envolveu, né? Se batizou, dizendo que era ser cristão. Aí ele teve a ideia, ele era adorador do sol, Constantino. Aí ele teve a ideia, falou para o povo: gente, Jesus ressuscitou no domingo, então a gente vai, a partir de agora, vamos mudar o sábado para domingo, certo? Então, profeticamente, Daniel já falou que iria acontecer isso. E aconteceu? Sim, eles mudaram os tempos e a lei de Deus. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E a lei de Deus, como a gente sabe, na Bíblia, fala que os 10 mandamentos é a verdade, certo? E observa o detalhe aqui que aconteceu aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 12. Ó. E o exército lhes foi entregue com um sacrifício, aqui, ó, diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Deitou por terra a verdade por quê? Ok. Mudaram a lei de Deus. Por isso que está falando, deitaram por terra a verdade. Se você olhar, pesquisa na sua Bíblia aí, ou no celular, naquele aplicativo que tem a Bíblia, pesquisa, coloca a palavra verdade, e você vai ver todos os versos falando de verdade. E você vai se deparar com os mandamentos de Deus, falando que os mandamentos são a verdade. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, né? O que é a verdade, que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os mandamentos de Deus são a verdade, e jogaram por terra essa verdade, porque mudaram a lei de Deus, os 10 mandamentos. O sábado ele disse que não precisa mais, e só o domingo, né? É o domingo que é o dia santo. E agora o que estão falando aí ultimamente? Qual é os assuntos que está na internet aí? Falando dessa COP26, né? E quem está envolvido lá? Vai estar envolvido todos os líderes mundiais, né? Nem todos vai estar, mas a maioria vão estar reunidos. E quem vai estar lá? Quem vai estar lá para fazer isso? Não é o Papa? O Papa vai estar reunido com eles também, certo? E qual a ideia que o Papa vai apresentar? Falando do Domingo Verde. Domingo é o dia, vai ser um dia para todas as fábricas pararem, todas as empresas pararem no domingo e vão querer que trabalhem no sábado. Então o decreto dominical já está bem perto aí. Então, para finalizar, a gente vai aqui em Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha lá. Então, aqui Apocalipse, capítulo 13, o versículo 11 a 17. Diz assim, ó: a besta que emerge da terra. Vi outra besta que emerge da terra, possuindo 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão.
exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, aquela que a ferida espada sobreviveu. E lhe foi dado consumir fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Observe os detalhes aqui, dizendo assim, dizendo aos que habitam sobre a face da terra que façam uma imagem à besta. Quando se trata de uma imagem, é algo que já existe, certo? Fazendo uma imagem é algo que já existe. Mas aqui não está falando literalmente, vai fazer uma estátua e tal. Não. Aqui está falando de imagem, que é o mesmo sistema que aconteceu no passado. Fazendo de quê? O que aconteceu lá no passado com os cristãos? Lá no Coliseu Romano. Não perseguir ao cristão? Pois o que ele está dizendo aqui? Sobre a terra faça uma imagem. Exatamente vai se levantar a mesma perseguição, né? A imagem à besta. Aquele que a ferida sobreviveu, a espada. Aí aqui o versículo 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Haverá um sinal, não é? E aqui, gente, eu falo claramente para vocês que esse sinal aqui, que essa marca da besta não é um chip. Não é um chip que vai ser implantado, pronto. É a marca da besta. Não é isso. Se o sinal de Deus, como eu já falei no selamento anterior, se fala que o sinal de Deus é a guarda do sábado e o selamento do Espírito Santo é a palavra de Deus, o que vai ser o selo da besta? Um chip? Não faz sentido. Haverá também esse sistema também de guardar um dia, porque quando começar a perseguição, vai começar por uma questão de adoração. Quem nós adoramos? Adoramos a quem? Deus verdadeiro? Ou vamos adorar a imagem da besta, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui está, é o que vai acontecer, amigos. E está bem pertinho de acontecer este decreto dominical. Talvez aconteça agora nessa COP26, não sei. Talvez sim, talvez não. Pela misericórdia de Deus, Deus pode adiar esse acontecimento, né? Esse evento. Ou aconteça agora em novembro, ninguém sabe do que vai tratar lá, né, os assuntos que vão ser tratados nessa COP26, agora nesse final de ano, em novembro. Só sei de uma coisa, que a palavra de Deus, tudo que ela diz, acontece. Demorando ou não demorando, uma hora ou outra, todas as suas profecias vai acontecer. Então, irmãos, se preparem, se ajeite, analisa-te, que nem falou lá em Sofonias, analisa-te a tua vida perante Deus, né? E vamos se consertar para a gente ficar firme quando começar a perseguição, né? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Então deixa o like aí, compartilhe esse vídeo também para as outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Peça para as outras pessoas se inscrever também, que essa série a gente finaliza no capítulo 19. Quando for no capítulo 19, a gente já está no capítulo 8. Quando for no 19, a gente finaliza essa série. Então falta pouco para a gente finalizar. Então compartilhe os vídeos que eu estou enviando aí para vocês, para as outras pessoas também conhecerem a respeito da palavra de Deus. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.